Sejam bem-vindos à Terra Zero, aqui quem fala é o Fernando. Novidades sobre o DCU, vamos falar mais sobre esse universo compartilhado, interconectado, que está chegando aí pra gente com a sua terceira produção, que é o Pacificador ainda, né? Vamos falar mais sobre essas outras produções que vão surgindo. Siga aí nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Lá os vídeos são diferentes aqui, beleza? Vídeos verticais, vídeos curtos. Obrigado aos bate-membros e os super-membros que apoiam aqui o canal e que ajudam a alavancar o canal. Se torne membro como eles a partir de R$ 4,99. Muito obrigado. Tamo junto. Começando com essa cena nova, né? Essa imagem nova aí, curta do Aaron Pierre no set de filmagens. E o cara que passa na frente dele é o James Hawes, que é o diretor dos 3 primeiros episódios. Aquele diretor que falou inúmeras vezes que não é uma série que vai desrespeitar os Lanternas Verdes, mas os nerds parecem não acreditar, certo? Então, isso daqui, ó, faz tempo, tá? Já finalizou as gravações, tá na pós-produção. E bem provável que no primeiro semestre, aliás, no primeiro semestre de 2026, vai lançar Lanternas. Muito provavelmente próximo ao lançamento de Supergirl. James Wan, que dirigiu o Aquaman aí no universo DCU, também é o cara que é diretor e produtor do universo de Invocação do Mal. Ele disse que conversou brevemente, superficialmente, com o co-CEO do DC Studios, Peter Safran. Lembrando que ele e o Peter Safran que criaram esse universo do Invocação do Mal com a Annabelle, a Freira, Invocação do Mal, enfim, que dá bastante dinheiro pra Warner e custa pouco dinheiro produzir. Acabei de dar uma pausa pra cuidar da minha saúde mental, porque dirigir exige muita força física, mental e emocionalmente. Então, quem sabe, nunca diga nunca. E ele também tinha falado que talvez ele voltaria para o terror depois desse hiato, né? Ele fala que vai ter um hiato aí de um tempo descansando. Já deve ter ganhado muito dinheiro, né, na carreira dele. Só com o universo de Invocação do Mal já deve ter ficado milionário, com certeza. Mas nunca diga nunca, né? O James Wan acho que é um diretor interessante pra trazer pro DCU. Sei lá, ele poderia, por exemplo, ter dirigido o Cara de Barro. E aí uma entrevista do Darren Aronofsky, acho que é assim que pronuncia o nome dele, o cara que fez o Cisne Negro. Ele elogiou o Superman do James Gunn. Superman é realmente difícil e eu achei que James fez um ótimo trabalho nele. É um universo extremamente complexo de se trabalhar, como se a história e a lenda fossem tão vastas. Foi incrivelmente criativo. Você traria o James Wan de volta para DC Comics aí para ele fazer algum outro filme? Eu traria, eu acho que ele é um bom diretor. Quando você assiste os filmes dele, tipo Invocação do Mal, tal, os filmes que ele se destacou, o primeiro Jogos Mortais, ele vai muito bem ali com pouco orçamento. Eu acho que dá pro DCU dar um super-herói menor pra ele, talvez episódio de uma série, não sei. Mas é um diretor que já ficou grande em Hollywood, né? Ele fez o Aquaman. O Aquaman é um filme bem mais comercial e muito diferente dos outros filmes que ele fez. Mas eu não acho que ele seria o diretor que eu falo que, tipo assim, dividiria a responsabilidade com o James Gunn. Ele não é esse diretor, ele é um pouco menos, digamos assim, né? Mas ele é um cara bom, eu acho ele bom de fato, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí na carreira dele, quem sabe no futuro, mas o DCU precisa de diretores nível James Gunn, ou mais, entende? Pra dividir a responsabilidade, igual eu sempre falo aqui. Todo mundo, os grandes diretores elogiaram o Superman James Gunn, tipo, escritores, né, tipo Mark Waid, porque de fato, né, é um filme difícil de fazer. Você vai fazer o Superman, você tem vários poréns, fã falando aqui, fã falando ali, fulano falando aqui, fulano falando ali, tipo, imagina que chato que deve ser fazer um filme de Superman no sentido de produção, não no sentido de fazer o filme, é tipo, o antes de tudo isso, né, as pessoas falando o que você tem que fazer, imagina que chato. O James Gunn é um cara que ele, por mais que ele fique nas redes sociais, é uma pessoa que fica na rede social pra ele, não é ele, tá, não se engane, mas ele é o cara que ele, mano, ele trabalhou com vários super-heróis, só que agora ele trabalhou com o maior super-herói, né, então pra ele foi uma coisa assim mais desafiadora de fato. E você vê essa série dos Lanternas, né, saiu muito pouca coisa da série, não vazou foto do traje, talvez o traje seja uma parada assim que a gente só vai ver mesmo no trailer, acho que eles não vão lançar, é provável, por exemplo, que antes do primeiro teaser eles lancem um pôster, e aí pode ser que no pôster eles estejam trajados da série Os Lanternas, né? Essa série tem uma pegada mais mundana, e as pessoas ficam estranhando muito isso, né, isso é natural de fã que não viu nada, mas o fã só reclama, todo tipo de fã, de todas as fanbases, eles só sabem reclamar. Eu reclamo, né? Só que eu tento ser coerente em algumas coisas aqui e não fazer algumas menções espalhafatosas, digamos assim, em algumas coisas assim que não fazem sentido. Mas a série dos Lanternas é uma série que ela vai se passar na Terra, com Lanternas da Terra, ironicamente, né? E
Sinestro vai aparecer, Guy Gardner vai aparecer, e é sobre o Jon Stewart a história, né? Então a gente vai ver como que eles vão construir esse personagem. O Jon Stewart é um Lanterna Verde que ele vai ficar muito popular no universo nerd aí, porque assim, o filme ruim do Lanterna Verde é o Hal Jordan. O Jon Stewart nem aparece naquele filme. E o Jon Stewart, visualmente é mais fácil de fazer, ele que não precisa usar máscara, aí você não precisa resolver se a máscara dele vai ser com o olho branco, se não vai ser. Essa série vai ser lançada no começo do ano que vem, na verdade antes de Supergirl, não necessariamente no começo do ano, pode ser lançada lá para abril, maio, e ela vai ser exibida, tipo assim, vamos supor que seja domingo à noite na HBO, né, todo domingo à noite, que é provável que isso aconteça. E aí quando acabar a Lanterna, a gente já vai pra Supergirl, tipo, é bem provável que seja emendada essas duas produções. Sabe, que nem aconteceu agora com o Superman e o Pacificador. Porque pensa assim, o DC Studios, ele não pode lançar uma produção espaçada da outra. Por exemplo, janeiro lancei, sei lá, Supergirl. Aí dezembro eu vou lançar o Lanternas. Não, mano. Tipo, olha o buraco que vai ter, tipo, de produção que você não, sei lá, não completou pra você fazer o hype aí no próximo ano. Entendeu? Lançou Lanternas, tipo, vamos supor que o Lanternas seja exibido no metade de abril. Maio, mais ou menos, vai acabar, certo? Se minhas contas não estiverem totalmente erradas. Junho já tem o Supergirl, entende? Então, o Superman foi lançado, um pouco mais de um mês depois, Pacificador já lançou de volta, já voltou, né? Nova temporada. Isso é muito bom, porque ajuda a marca. Você vai emendando uma produção na outra. Mesmo sendo só duas produções, você fez duas produções uma junto da outra, você mantém o hype vivo, mantém as pessoas falando do seu produto, da sua produção, e aí você consegue fazer um hype aí pros próximos anos se você continuar nessa linha, né? Porque pensa, o Cara de Barro, se eu não me engano, ele é em setembro. Terá um filme mais pra frente, entende? São 3 produções no ano que vem e 2027, por enquanto, deve ter 3 produções. Só que aí você tem o The Batman, o filme do James Gunn e provavelmente mais uma série aqui. Eu ia achar muito pertinente, assim, pelo que parece, eu acho que não vai ser lançado o Mulher Maravilha em 2027. Eu acho que seria uma pena muito grande. Porém, em 2028 ela vai aparecer. Isso é inevitável. 2027 ou 2028. Eu acho que deveria aparecer para 2027, né? Mas parece que o próprio DC Studios não vai lançar 3 filmes por ano. Não é nem o DC ou o DC Studios. Mas aí eu acho que é um erro, na minha opinião. Porque, tipo, 2028 é o Dynamic Duo. Então, tipo assim, pensa. Se a Mulher Maravilha não for lançada em 2027, ela vai para 2028. Provavelmente eles estão priorizando o Batman e a Mulher Maravilha. O Dynamic Duo é uma animação, mas ela vai pro cinema. Então, 2028. Tomara que o DC Studios não faça a cagada de colocar só um filme grande em 2028. Porque é uma cagada de fato. Tudo bem, está construindo o universo aos poucos e tal, mas, mano, você não pode lançar um filme por ano, entende? Um filme por ano, seu universo jamais vai ganhar um hype. Mano, você vai ter hype no último ano do universo só. E não é essa a ideia, eu acho que o DC Studios não tem essa ideia, entende? O dinheiro bruto eles precisam fazer o quanto antes. Então o Superman fez 600. Eles estão fazendo isso porque eles de fato não vão lançar 3 filmes do DC Studios, não só DCU, tá? DC Studios por ano. Eles não vão fazer 3 filmes por ano ou DC Studios. Ou é só porque o filme do James Gunn tá mais avançado que Mulher Maravilha e o The Brave and the Bold. Ou é só porque o James Gunn acha que tem que dar um pouco mais de tempo pra Mulher Maravilha e o Batman vir depois no mesmo ano juntos, que seria 2028. 2028 é o Dynamic Duo, não é do DCU e tal. E assim você começa adiando as coisas, entende? O ano que você poderia... Porque assim, o MCU eles lançam 3 filmes por ano. Eu não sei como que eles vão fazer depois dos crossovers. Eles sempre vão estar em evidência. E depois do crossover, mesmo eles fazendo esses mesmos filmes que eles estão fazendo, eles vão voltar à evidência. Porque as pessoas vão falar só, eles voltaram. Porque tipo assim, tá em baixa, faz crossover. Eles voltaram, tá em baixa. Faz crossover, meu Deus, eles voltaram. O hype voltou, entendeu? Isso acontece. E se você chega no mercado pra lançar um filme por ano, você não vai concorrer com ninguém. Nunca, nunca. Um deles por ano segura o ano, mas depende. Depende do que o MCU lançar, depende da qualidade do filme, entende? O próximo filme do James Gunn ele vai ter que se provar mais do que ele se provou. Sabe? Tipo assim, beleza, eu apresentei um novo Superman muito bom. Preciso fazer mais. Entende? Você não pode ficar na mesma. O Superman tem que ir elevando o seu nível até ele ser o maior super-herói do cinema dos próximos 10 anos. O Batman tem uma pressão muito grande, até maior que a do Superman. A gente vai falar mais sobre isso nos futuros vídeos. E Mulher Maravilha tem a sua missão de ser um grande filme. Sobretudo se a Supergirl for boa, né? Emenda 2 filmes de super-heroínas aí de sucesso
que você vai conseguir. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você pensa de tudo isso. Tamo junto, até a próxima.